Olá, crianças. Quem fala aqui com vocês é o professor Ronan. E agora a gente vai dar início formal ao segundo bimestre, NT1, único capítulo para a nossa prova, que é o capítulo 5, Egito e Cush. A gente vai ver aqui durante a sala número 1, né, que o Cush também pode ser chamado de Núbia, mas a gente vai só aprofundar mesmo na aula 3, ok? Bom, galera, aqui nessa aula 1 a gente vai estudar sobre essa civilização egípcia, né? Como ela surgiu, né? Ela surgiu no deserto, né, africano há mais de 5.000 anos atrás. E aí, dando início ao famoso Império Egípcio. Na imagem, no primeiro plano, a gente está vendo aí a famosa esfinge, construção aí desse período. Atrás, essa esfinge, pessoal, ela tem a altura aí de um prédio de 12 andares. E atrás também nós temos as pirâmides, que eram essa época aí das grandes construções no Egito, certo? Bom, a gente vai começar a falar, galera, do rio Nilo. Havia um filósofo antigo grego chamado de Heródoto, né, que ele disse que a civilização egípcia, né, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Né? Então a gente vai entender o porquê dessa afirmação. Né? Mas assim, a gente já começa a questionar como desenvolver uma civilização dessa em um deserto, debaixo de um sol escaldante e tudo mais. Bom, o que favoreceu, né, a construção e a consolidação desse Império Egípcio aqui nesse território foi o rio Nilo. Né? Ele nasce lá na África Central, percorre mais de 5.000 quilômetros até desaguar no mar Mediterrâneo. Né? E nesse percurso de planície ele passa pelo Egito, né? Cortando todo o território do Egito aí. Bom, pessoal, o Rio Nilo tem uma característica. Todo ano, nessa mesma época, ele enche, ele transborda. Na mesma época, ele fica mais seco, né, menor, como a imagem aí de cima está nos mostrando. Ao perceber isso, os egípcios, né, começaram a desenvolver a agricultura seguindo aí esses rituais. Bom, primeiro, as chuvas que ocorrem na África Central. Né? Então chove bastante lá nas nascentes do rio Nilo, na cabeceira. Então isso faz com que ele fique bastante caudaloso. É muito difícil chover no deserto, tá, galera? Então ele chove mais lá na cabeceira mesmo. Bom, e isso faz com que o rio se avolume, né? Se torna um rio caudaloso, como a gente chama, ok? E aí ele enche, transborda e deixa a terra bem úmida. Né? Então, assim, a partir de novembro, pessoal, essa água desse rio Nilo começa a diminuir, ele começa a voltar ao seu leito normal. Bom, é nesse momento, como a gente vê na imagem, que a agricultura é desenvolvida aí, porque aquela terra que fica úmida, eles passam ali a cultivar. Por quê? O que, que tem de interessante ali? Quando esse rio seca, pessoal, ele traz diversos sedimentos de outras plantas e forma ali na terra uma espécie de um humus, que é um tipo de um lodo, né? Então, esse humus fica depositado ali na terra, deixando esse solo fértil, né? Que favorece muito a prática agrícola, né? A parte da agricultura. Tanto que o Egito foi uma das regiões mais férteis do mundo nessa época aí. Tá? E aí, pessoal, entre abril e junho, eles começam a colher, porque logo em seguida começa, em julho, começa, né, a época das chuvas lá na cabeceira, na nascente do Rio Nilo, e a água volta a tomar todo esse território aí. Bom, aqui nós estamos vendo, pessoal, nessa imagem, que os egípcios desenvolveram. Eles criaram o que a gente chama de canais de irrigação, que são essa espécie de valas aí que leva a água mais para o interior, né? A intenção desses canais de irrigação é ampliar a área agrícola, né? Ampliar o campo de agricultura, tá? Então, eles desenvolveram esses canais de irrigações e plantavam diversas culturas. A gente vai dar um destaque aí para os cereais, pois são os cereais, né, que eram usados em muitos períodos aí
como pagamento dos impostos, né? Para o trabalhador mais humilde que não tinha condições de pagar, eles pagavam com produtos e o principal produto deles era o cereal. Bom, pessoal, também nessa época aí havia o papiro, que era uma planta que nascia aí na beira do rio Nilo. Dele se fazia um papel muito resistente, que vocês devem já ter produzido esse papel aí nas aulas de arte, né? Tá? Então, assim, esse papel durava milênios. Então, do papiro, pessoal, também passaram a produzir outros, né, objetos como navios, cordas e redes. Bom, aí, pessoal, o Egito passou a ser dividido agora em Alto e Baixo Egito. Né? Então, é importante, galera, porque quando você olha em primeiro plano o mapa que está à sua frente, você já deduz que o Alto Egito é a parte onde está o Mar Mediterrâneo. Mas muito pelo contrário, o Alto Egito, galera, é essa parte aí onde está perto ali da palavra Sudão, né? A parte que fica ali ao sul do Egito, tá? E o Baixo Egito, ele sim é onde fica ali o delta do Nilo, é ele mesmo que fica ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então essa era a divisão política do Egito na época. Ele estava dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Bom, essa aí, pessoal, é uma escultura feita aí do rei do Alto Egito à época, chamado de Rei Menes. E o Rei Menes, pessoal, como eu falei do Alto Egito, ele formou um poderoso exército, lutou contra a galera lá do Baixo Egito e acabou unificando os dois reinos, tornando em um reino só, ok? E aí, pessoal, rei no faraó passou a ser chamado nessa época, perdão, rei no Egito passou a ser chamado nessa época de faraó, ok? Então, o faraó, pessoal, ele é considerado no Egito um verdadeiro deus na terra. Então, a gente pode deduzir aqui que o rei egípcio, né? Então, o faraó é considerado um verdadeiro deus na terra. Tá? Então a gente pode considerar aqui, pessoal, que no Egito Antigo a religião e a política andavam lado a lado, andavam de mãos dadas, certo? Bom, agora, pessoal, com o reino unificado, né, o rei Menes colocou como capital a cidade de Tines, né, desse novo império egípcio. Só que depois de um tempo, ele mesmo mudou a capital. Ele colocou a capital na cidade de Mênfis, que é a capital até hoje. Só que durante a história ele mudou de nome, ele se chama Cairo. Então hoje a capital do Egito é o Cairo. O Cairo, pessoal, tem esse lado peculiar. Ele tem um lado antigo da cidade de Cairo, né, que é onde fica ali as antigas construções, as pirâmides, a esfinge, mas ele tem também o lado moderno, o lado ocidental, né, o lado contemporâneo. Então, quando você visita o Egito, você não vê só camelos e deserto, não, tá? Você também consegue ter acesso aí a cidades ocidentalizadas. Bom, pessoal, após a unificação dos reinos lá, né, entre o Alto e o Baixo, né, do surgimento do Império Egípcio, os historiadores dividiram a história do Egito em três partes, né? O Antigo Egito, o Médio Egito e o Novo Egito. O Antigo Egito, pessoal, é a época das grandes construções. Foi nessa época aí que os egípcios construíram, né, as pirâmides, Kelpis, Kefren e Querinos, né, que pirâmides no Egito, pessoal, elas eram usadas como câmaras mortuárias. Então, nas pirâmides você enterrava, né, colocasse entre aspas, os sacerdotes mumificados, né, em sarcógrafo, né, e lá colocava também o corpo dos seus parentes e seus objetos de valor. Mas a gente vai ver um pouco mais disso aí na aula 2, quando a gente falar sobre mumificação. Bom, pessoal, nesse período do Antigo Império, é importante frisar que os faraós, nesse período aí, não conseguiram submeter os governadores das províncias aos seus comandos. Houve muita intriga, muita briga entre governadores e o imperador. Só que os imperadores, eles tinham a seu favor os nobres locais que queriam mais poder, mais ascensão, mais dinheiro. Então, esses conflitos constantes entre nobres, entre governadores e o faraó, acabou enfraquecendo o poder do faraó, o que fez com que o antigo Egito
né, o antigo império, chegasse ao seu fim. E aí, pessoal, somente com a ascensão, com a restauração do poder do faraó, que o Egito dá essa mudança, essa guinada, e vem aí o Médio Império, tá? Então, nesse período do Médio Império, os egípcios expandiram seu território em direção ao sul, por exemplo, conquistando a Núbia, que é o mesmo Cuxi, que é uma região rica em ouro, tá, pessoal? E os sacerdotes na época, os faraós, os vizirs, eles gostavam muito desses produtos, né, de ouro. Então era bastante utilizado aí. Pessoal, nessa época de domínio de outros povos dos egípcios, vocês muitos devem conhecer aí das aulas de catecismo, sabatinal, dominical, né? Que foi nesse período aí do Médio Império que os egípcios submeteram o povo hebreu. Então, nesse período, os hebreus ficaram submetidos aos egípcios, escravizados aqui no Egito. Foi na época do Médio Império. Mas, pessoal, devido ao grande número de revoltas que os egípcios enfrentavam, principalmente revoltas internas, mas ele fazia também revoltas externas, são as guerras. Então, devido a esses confrontos, os egípcios perderam tanto foco e acabaram se enfraquecendo devido a tantas guerras. Guerras traz perdas, né? Perdas humanas, perda de material. Então, o exército egípcio foi se enfraquecendo. Quando o exército vai se enfraquecendo, pessoal, ele vira alvo, né? E aí, no Médio Império, finaliza quando os egípcios são dominados por povos vindo ali da Ásia Central, que são chamados de Ixos, né? Que eles invadiram o Egito, dominaram o povo egito e permaneceram nessa região aí por 150 anos, tá? Pessoal, os Ixos, eles tinham as características peculiares. Nessa época, o exército deles usava cavalos, carros de guerra, armas de ferro, o que surpreendia muito seus adversários, e os egípcios, por exemplo, não conheciam esse tipo de arma, né? Então, galera, com o passar do tempo, os egípcios foram aprendendo aí com o povo Ixo, né? Então eles aprenderam a desenvolver arma de ferro, né? A manusear os cavalos, né? 150 anos é muito tempo. Então, quando eles expulsam os Ixos do seu território, depois que eles aprenderam, eles usaram os cavalos, os carros, né, de guerra, as armas contra os próprios Ixos. Então, essa expulsão dos Ixos do território egípcio é que é chamado de Novo Império. É a partir desse momento aí. Bom, depois que eles tiram os Ixos, pessoal, eles começam a invadir, né? Eles montam o seu exército e começam a mais uma vez atacar os outros povos. Como sempre, o sul do Egito era muito buscado por eles por conta do ouro. Então a Núbia, que é o Cuxi ali, como tinha muito ouro naquela região, eles eram constantemente atacados aí. Aqui nesse mapa nós estamos vendo a expansão egípcia, por exemplo, tanto para o sul, como a gente já falou ali da Núbia, mas também ali, ó, para o Oriente Médio. Né? Eles foram ali onde a gente está vendo ali a Síria, Canaã, Fenícia, e eles chegaram até a porta do que a gente vai estudar no nosso próximo capítulo, que é a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia fica entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então eles invadiram aí, ó, a Síria, Fenícia, Palestina e chegaram até o rio Eufrates ali, na beira da Mesopotâmia. Bom, pessoal, nessa época aí houve uma época muito forte de concentração de renda. Então, os impostos eram pagos para o faraó e ele dividia aí com chefes militares, com sacerdotes. Então, nesse momento da história, os faraós, os militares e os sacerdotes estavam só aumentando sua riqueza e o povo ficando cada vez mais pobre. Então, se o povo não tinha dinheiro para pagar, ele tinha que pagar com seus produtos. Então, qual era o produto que ele utilizava para fazer esses pagamentos? Provavelmente, né, a grande parte deles eram cereais. Então, cereais eram utilizados aí também para pagar os impostos. Cereais, pessoal, é aqueles sucrilhos que vocês comem de manhã com leite, sabe? Que a mamãe prepara para vocês. Então, isso aí que é o cereal, certo? E aí, galera, com o passar do tempo, o povo egípcio foi sendo atacado por povos vindo de fora. Né? Então, ó, o Egito foi invadido e dominado pelos núbios, que a gente vai ver na aula número 3 e número 4, né, que fica ali no sul, né, do Egito.
Eles foram dominados também pelo povo, né, conquistados pelo povo assírio, que vivia ali na região da Mesopotâmia, e foram conquistados ali também pelos persas, que é o povo ali do Oriente Médio, onde hoje se localiza o Irã. Então, a partir de então, pessoal, como se deu esse declínio do povo do Egito no novo império? Esse declínio ocorreu principalmente após do faraó, a morte do faraó, né? O faraó morreu. Quem era o faraó? Era o grande Ramsés II. Então, desde a morte do Ramsés, os dominadores estrangeiros invadiram, se revezaram, dominando aí o Egito. Depois que os persas foram embora, a gente vai estudar no segundo semestre, os gregos chegaram a dominar o Egito, né, com Alexandre o Grande da Macedônia, né. Também, depois do Alexandre, vieram os romanos, Júlio César e a relação dele com Cleópatra. Aí depois de Júlio César veio Marco Antônio, né? E aí já nos séculos depois de Cristo eles foram dominados aí pelo povo árabe, o que explica, né, a potência da religião muçulmana no território egípcio, certo? Então, crianças, para o nosso primeiro momento, a nossa aula é essa. Qualquer dúvidas podem postar lá na plataforma, né? Eu ia colocar, demorei para fazer essa aula porque eu coloquei um vídeo pequeno, 2 minutos, mas não estava gravando, então eu vou botar o vídeo à parte que é sobre o Rio Nilo. Então assistam a aula e assistam o vídeo adicional que eu vou postar lá na plataforma, ok? Abraço a todos e até a próxima.